Olá pessoal, eu venho aqui trazer para vocês mais uma parte do projeto Alfabetizando com os personagens de Maurício de Souza. Hoje eu vou trazer para vocês a leitura número 1 com o personagem da Mônica. Então tem certinho o plano de aula lá disponibilizado já para vocês. Com a turma da Mônica, nessa leitura aqui, da Mônica, da personagem, nós vamos trabalhar o M, o N e o C, essas consoantes, que depois, juntamente com as vogais, vão formar as famílias silábicas. Os objetivos, então, são esses. Primeiro, vamos investigar o que os alunos já conhecem. A turma da Mônica, como já foi falado na aula passada, já deve conhecer bastante sobre isso. No vídeo passado, nós apresentamos os personagens para eles, com suas características. Então, agora já deve saber bastante. Vamos estimular a criatividade dos alunos para escrever a palavra Mônica, de acordo com o que eles sabem. Vamos ver se eles sabem as sílabas da palavra Mônica, depois para formar as famílias silábicas, como que eles vão se sair, e desenvolver a capacidade deles de formar palavras utilizando essas sílabas aprendidas. E também vamos trabalhar participação e cooperação entre os alunos. Então, os conteúdos e habilidades segundo a BNCC são esses. Então, conhecer, compreender como que se faz uma sílaba de acordo com os fonemas e os grafemas. A leitura e a escrita das sílabas e das palavras depois, vamos trabalhar isso. E a participação dos alunos nas atividades práticas. A aula número 1, então, conhecendo a Mônica e o desafio da escrita. Nessa introdução, você vai perguntar para os alunos o que eles conhecem sobre o personagem. Aí você completa as informações que ainda achar necessárias. E aí você vai desafiar os alunos a escrever a palavra Mônica lá na lousa, conforme o que eles acham que é correto, do jeito deles. Você fala assim, escreva do seu jeito. Porque eles vão falar, eu não sei, daí você fala, escreve do seu jeito. A atividade individual de 5 minutos, então, é você observar a forma que eles vão escrever aquela palavra lá na lousa. Só que você não vai agir nessa hora, intervir. Você vai só observar mesmo como que eles fazem para escrever. Alguns escrevem certo, alguns não, alguns copiam dos outros e assim vai. Mas você deixa assim. Respeita as tentativas deles sem ficar denegrindo aqueles que erram. Aí vai começar então a formação das famílias silábicas. Você vai questionar se eles sabem o que é sílaba, daí você vai falar para eles o que é sílaba, que é a junção de letras. Às vezes uma letra só já forma uma sílaba também, explica tudo isso para eles. Com o tempo eles vão perceber que vai precisar de vogais em todas as sílabas para formar sílaba. Não existe sílaba sem uma vogal, mas isso, com o passar do tempo, eles vão percebendo isso. Vai questionar também a divisão da palavra, Mônica, se ele sabe dividir em sílabas. Aí você vai dividir, destacar cada sílaba e destacar as consoantes, o M, o N e o C. Vai tirar as vogais, deixar só essas e colocá-las em colunas lá na lousa. Aí, com a ajuda das crianças, você vai colocando as vogais na frente das consoantes para formar as famílias silábicas, incluindo o ão. Então, você faz isso daqui, coloca em colunas, escreve 6 em cada linha por causa da família silábica, depois as vogais, e vai incluir o ão lá na última. E aí, com a ajuda deles, você vai montando, então, as famílias silábicas assim. E aí, a leitura coletiva. Então, todo mundo vai lendo, você vai apontando com a régua cada uma das sílabas formadas e lê de várias formas, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, aleatoriamente, e assim vai. E aí você vai lançar um desafio para os alunos formar palavras usando aquelas sílabas lá, somente aquelas lá, sem acrescentar outras. Aí cada aluno vai escrever uma palavra lá na lousa para você e você vai só observando mesmo, como você já fez na outra atividade. Não vai intervir nem nada, nem elogiar, nem corrigir quem errou, nada. Só observa. Mas pode ser que alguns alunos identifiquem erros dos outros, porque eles são mestres nisso, né? Achar o erro do outro. Mas aí você vai intervir só se for necessário mesmo. Se uma criança estiver se sentindo muito assim, humilhada, desconfortada com a correção do colega, daí você faz a sua intervenção, porque aí é necessário evitar o bullying. E na atividade prática, você vai montar as duplas. Aí você vai entregar uma folha impressa com um banco de 20 palavras, que já está disponível também lá no documento. E essas palavras já são as palavras que eles vão ler depois na leitura. Vai ser a leitura número 1, as 20 palavras, um banco de 20 palavras. Só que você vai dar metade da folha para cada criança, porque se você entregar uma, lá eles vão se confundir na hora de recortar, então você já dá metade para cada um. Aí as crianças vão recortar as sílabas, lá já tem as palavras, na verdade, mas você nem fala isso para eles. Aqueles que já lêem já vão perceber isso. Eles vão montar depois o banco de 20 palavras, cada aluno vai montar 10. Aí quem terminar primeiro vai ajudar o outro. E depois essa dupla
que terminar primeiro vai circular pela sala e ajudar os outros. E você também vai circular pela sala para ajudar no recorte e na formação das palavras, especialmente aqueles alunos que têm, você perceber que têm dificuldades. E assim você vai observando com mais facilidade essa atividade e o desenvolvimento dela e as intervenções que você achar necessárias. Então é essa cartelinha com as palavras, ali já tem as palavras certinhas ali, no meio, menina, nona, mio. Essas são as palavras do banco de palavras. Só que você vai já dar recortada assim, na metade para cada aluno da dupla. E eles vão recortar e montar depois as palavras, cada um vai montar 10 palavras. E para você incentivar a cooperação entre eles, um ajudando os outros, então cada dupla, quando terminar o seu trabalho, vai circular pela sala e vai ver quem está precisando de ajuda. E quem aceita ajuda, né? Porque tem criança que não aceita ajuda. Depois você vai listar essas palavras lá na lousa, mas daí com a ajuda e a participação dos alunos, porque agora eles já sabem as palavras. Aí você vai pedindo a cada um que fale uma palavra que ele formou, se ele souber. Aí a leitura, depois você faz a leitura oral coletiva de todas as crianças. Primeiro você chama as meninas lá na frente, pede para elas levar uma régua, porque elas gostam de participar assim, mostrando como você mostrou, elas também gostam de mostrar. E aí cada menina vai mostrando as 20 palavras e todos vão lendo, uma vez de cada. Termina uma leitura, começa a outra. E assim já vão treinando a leitura ali várias vezes. Depois as meninas vão sentar e você chama os meninos, que faz a mesma coisa. Aí, mas se você perceber que vai demorar muito, porque a turma é muito numerosa, e daí você pode então falar para os meninos, enquanto as meninas estão lendo, eles podem já ir escrevendo o banco de palavras lá deles. E a escrita então vai ser das 20 palavras agora. Aquela hora eles colaram 10 e escreveram 10. Agora eles vão escrever as 20, todo o banco de palavras lá. Só que você vai pedir para eles usar a letra que está sendo trabalhada nesse momento, porque depende da série, depende do que já avançou, depende do que os alunos já conhecem de letra, cursiva ou então a letra normal mesmo, a palito. E como tarefa de casa, você pede para os alunos, então, você entrega uma folha com esse banco de 20 palavras que eles formaram e copiaram já, para eles estudar em casa. Copiar e estudar em casa. Aí você reforça para estudar bastante, porque no outro dia, no dia seguinte, eles vão ler esse banco de 20 palavras para você, sozinhos, não mais em grupo, como foi dessa vez, na aula. Dessa vez vai ser sozinho. E depois que eles lerem, você cola essa folha, ou eles mesmo colam essa folha, num caderno reservado só para isso, caderno de leitura. E como conclusão da aula, você já vai fazendo a avaliação do que as crianças mostraram de conhecimento para você, das sílabas dessas palavras que formaram. Você avalia também o envolvimento dos alunos nessas atividades, faz alguma anotação que você achar necessária para depois fazer o relatório desses alunos no final do bimestre ou do trimestre. Avalia também como que foi a cooperação entre eles, se eles estão se entendendo bem uns com os outros, se não teve briga, se não teve recusa de ajuda, de ajudar ou de aceitar ajuda. E reforça mais uma vez o dever, que no dia seguinte eles vão ter que ler individualmente, então eles vão ter que estudar bastante essas palavras e depois colar no caderno. Fala para eles que não é para eles colar folha no caderno ainda, porque eles têm mania de querer colar tudo. Você pode dar uma folha separada de dever para eles, porque tem lá uma folhinha separada de dever, só para dever mesmo. E a folha para colar no caderno vai ser outra, diferente. É melhor isso, porque daí eles podem colar depois que eles terminarem de escrever, eles podem colar. E avisa para eles que a próxima aula vai ser do Cebolinha. Eu até esqueci de falar para você lá que na Mônica, na família do C, pulou o Ceci, porque o Ceci tem outro som, diferente do cacucu-cão. O Ceci vai ser do Cebolinha. Então, avisa eles lá que vai pular essas duas por causa que o Ceci vai ser na próxima aula. Aí você faz como você já fez na outra aula. Pede para eles, quem tiver alguma coisa do Cebolinha, para trazer. O link desse arquivo, então, está abaixo nos comentários, se você quiser aproveitar e imprimir para trabalhar na sua turma. Obrigada pela tua atenção e se esse vídeo te for útil, você pode retribuir doando alimentos para alguma pessoa que estiver precisando aí na sua comunidade mesmo. Que Deus te abençoe. Até a próxima!